Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema, pode-se dizer que ele é bem polêmico, né? E ainda traz dúvidas também, né? E confusão. Eu vou começar por um texto base que eu separei, tá? Que ele é o mais falado, né? Ele é o mais falado, o mais lido quando vai se falar de dízimos e oferta. Então, eu vou ler ele como texto base, tá? Malaquias, capítulo 3. Eu vou ler o 8, o 9 e o 10, tá? Vamos lá. Malaquias, capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Vamos falar do dízimo hoje. Eu orei ao Senhor, né? Porque também é um tema bem complexo, uma passagem bem complexa. Eu orei ao Senhor, pedi uma bênção ao Senhor, entendimento, né? Porque é um tema que causa ainda muita polêmica no meio religioso, muita confusão, até contenda, né? Julgamentos, enfim. Então, o Senhor me incomodou para o meu próximo vídeo eu tratar desse assunto, né? Aqui em Malaquias, já vemos que é o último, todo mundo tá claro que é o último livro do Velho Testamento, né? Malaquias, depois Novo Testamento, Mateus, que já inicia em Mateus, Novo Testamento. Então, veja só, aqui, quando o Senhor fala aqui em Malaquias, né? E fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, porque precisava de mantimento na casa do Senhor, né? Precisava de provisões. Era uma época também que se ajudava, né? Viúvas, órfãos, né? Os pobres, né? E ali o que acontece? Veio essa ordenança, né? Da parte do Senhor, com promessa, mas também tem advertência, né? Aí, pra gente continuar aqui, eu vou ler ainda no Velho Testamento, em Gênesis, porque as ofertas começou lá, né, com Caim e Abel, né? Que a oferta de Caim parecia, ao ver, né, um olhar humano, a melhor oferta, e Abel, ao olhar humano, parecia menos, com menos importância do que de Caim, que causou inveja de Caim com Abel e ele veio a matar o irmão. Mas nós não vamos entrar aí nesse assunto das ofertas. Nós vamos falar ainda do dízimo, onde tudo começou. Então, nós vamos aqui para Gênesis 14, eu vou ler do 18 ao 20, tá? Gênesis 14, vou ler do 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo.
tá? Então, aqui, Melquisedeque foi lá, né, abençoar como agradecimento Abraão, né, com alguns alimentos, né, ali, enfim, abençoou. E Abraão, como gratidão a ele e a Deus, deu o dízimo, que condiz a 10ª parte, né, daquilo que ele recebeu, né, ele devolveu, né. Então, aqui você pode ver que aqui foi voluntariamente, né, Abraão, por livre e espontânea vontade, não foi nada que foi estipulado, obrigado, por Melquisedeque, nada disso. Agora nós vamos para Gênesis, aqui foi Abraão, né, que talvez você vê que Abraão, ele ainda não tinha sido chamado, né, por Deus. Ele está ainda como Abrão, não tinha ainda mudado o nome dele, o Senhor não tinha mudado o nome dele ainda para Abraão. Mas olha onde começou a gratidão dele, né, de devolver a 10ª parte daquilo tudo que ele recebeu de Melquisedeque, né, como, vamos se dizer ali, uma gratificação. Então, nós vamos aqui, ainda em Gênesis 28, eu vou ler o 21 e o 22, tá? Gênesis 28, 21 e 22. Aqui, gente, você vê que foi uma coisa que se estendeu de Abraão a Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, né? Aqui, ó. E eu em paz, aqui, eu vou ler do 20, tá? Do versículo 20. Ó, Gênesis 28, do versículo 20 ao 22, eu vou ler. E Jacó voltou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente darei o dízimo. Aqui também, ó, voluntariamente, por livre e espontânea vontade, Jacó voltou um voto, né, a Deus, de pedido de proteção, direção de Deus durante a viagem dele, né? E ele colocou a pedra, né, ali como um memorial, né? Aqui, ó, posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E ele voluntariamente disse que daria o dízimo, como o seu avô, né, de livre e espontânea vontade. A diferença é que Abraão recebeu uma gratificação ali material, né, e devolveu como gratidão, né. E aqui, aqui Jacó já votou um voto, né, de um pedido de cuidado, né, praticamente espiritual de Deus. Antes dele receber essa bênção, ele já foi e votou um voto dizendo que certamente daria o dízimo, também foi voluntário. Não foi nada ordenado, obrigado, né? Como tipo um mandamento, uma ordenança. Agora nós vamos ler em Números, capítulo 18. Eu tô aqui, gente, vendo, peguei algumas referências, tá? Que eu busquei em Deus, aqui a direção do Senhor, do Velho Testamento, mas nós vamos lá para o Novo Testamento, tá? Eu ainda vou fazer uma ênfase aqui em Malaquias, depois a gente vai lá para o Novo Testamento, tá bom? Então tá aqui, ó, Números 18. Aí eu vou ler para vocês o 21, 23, 24, 25, 26, enfim, vai até o 32, tá? Vai ter só alguns que eu vou alternar, que tipo assim, ele não enfatiza exatamente o dízimo, mas é necessário. Então vamos lá. Números 18, a partir do 21, vamos lá. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, 24, tá? Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo,
Moisés. Também falarás aos levitas, e dir-lhes: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Agora eu vou encerrar no... Não, ainda tem o 31 e 32. Vamos para o 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. 31. E comereis em todo lugar vós e vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. 32. Encerrando com 32. Pelo que não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Aqui está bem claro, né, que o Senhor, Deus, ele ordenou os dízimos, parte dos dízimos, para sustento dos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas, eles eram da tribo de Levi, e ali eles serviam, né, eles trabalhavam a serviço da casa do Senhor, né, na tenda da congregação. E eles cuidavam das coisas santas, né, fazia todas aquelas preparações todas necessárias para cultuar, para oferecer os sacrifícios, por expiação do pecado do povo, enfim, essas coisas que a gente que já somos evangélicos já sabe, já conhece, né? Então veja só. E aí o Senhor não deu direito à herança a eles, deu direito a eles do dízimo, né, para suprir as necessidades deles com a sua casa, com a sua família, para que eles vivessem cuidando, porque eles viviam para o Senhor, viviam para Deus, para cuidar da casa de Deus, né, da tenda, de todas as coisas, os detalhes, os preparativos, tudo da casa do Senhor. Eles tinham essa dedicação, pela dedicação deles a Deus, né? E aí Deus deu essa ordenança dos dízimos ser para eles, sendo que isso não daria a eles direito à herança, já que eles já tinham essa bênção da parte de Deus, né? Porém, Deus disse para Moisés falar para eles que eles teriam que dar o dízimo do dízimo, a 10ª parte daquilo que eles recebessem também, né? Porque eles estavam recebendo como se fosse um salário para o sustento deles. Então eles tinham como também dar o dízimo. Então era o dízimo dos dízimos, né? E aqui o Senhor falou para que eles cumprissem tudo direitinho, fizessem tudo como o Senhor estava ordenando através de Moisés. As orientações foram passadas para Moisés. Aqui, gente, entenda bem, entrou com a lei de Moisés, né, até como ordenância, mas não é mandamento. Aquilo que a gente já falou, leis ela muda. Como algumas coisas a gente viu da lei de Moisés, que lá na frente Jesus, ele não anulou, mas ele modificou pela misericórdia e compaixão, por uma necessidade. Mas os mandamentos, eles são imutáveis, porém, leis, orientações, ordenanças, elas podem mudar, né? Então, é isso aqui, tá? Agora nós vamos voltar em Malaquias, lá que foi o texto base, onde eu comecei com vocês, né? Vamos lá para Malaquias. Vamos lá. Agora eu vou dar ênfase, tá? Só um momento. Malaquias, capítulo 3. Aí, tá aqui. Roubará homem a Deus, né? Onde o Senhor quer chegar aqui do roubo? Roubará homem a Deus. Aqui é porque tá lá onde eu li, que foi o último do Velho Testamento que eu acabei de ler, que eu tinha aqui, né, deixado como um dos tópicos. Aqui tá falando do quê? Quem recebia os dízimos e tinha o cargo de cuidar, administrar, para ali ser aplicado da maneira correta, como foi ordenado, né, por Deus, através de Moisés, para que servisse, fosse para os levitas, em alguns outras passagens falam que ajudavam os pobres, viúvas, órfãos, né,
e as despesas do templo. Como se fosse no templo hoje em dia. A igreja ela tem o quê? Ela tem despesa com luz, com água, né? Algumas têm antena via satélite, tem alguns irmãos necessitados, ou viúvas, ou órfãos, irmãos necessitados, que às vezes a igreja dá um socorro, né? Enfim, para isso. Então aqui está falando sobre irregularidades, roubar a Deus, roubar aquilo que é de Deus. Como a gente tem falado, e a gente já sabe, a própria palavra de Deus já diz, nada está oculto aos do Senhor, nada. Tem nada que esteja oculto que Ele não traga em revelação, nada que esteja nas trevas que Ele não traga para a luz, seja obra boa ou obra má. Então aqui está falando de roubo. Quem tinha a função, o cargo de cuidar, tinha que fazer aquilo que era a ordenança do Senhor, para as coisas do Senhor, é para as coisas do Senhor. É para suprir a necessidade do templo, ali, as despesas, é para as despesas do templo. Isso não podia ser desviado para proveito próprio, para qualquer outra coisa, para qualquer outro fim que não fosse da casa de Deus, aos pobres, aos levitas, né, que já era ali separados por Deus para cuidar das coisas de Deus, dali ele receber aquilo que Deus tinha ordenado dos dízimos para eles. Então, é disso que está falando aqui. Quem recebe os dízimos, que administra, alguns lugares têm o nome por administradores, outros como tesoureiros, não poderia desviar. Então esse roubo não podia vir deles, esse desvio, né? Porque o povo dava ali, entendeu? Então, mas a ordenança de Deus era, quando receber esses dízimos, aplicar isso, tinha as orientações do Senhor. Como seria aplicado, como seria administrado e por quem, né? Tem outras passagens que falam quem foi escolhido para administrar as coisas do Senhor, que é fiel, irrepreensível, incorruptível, né? Porque se eu for colocar tudo aqui, gente, vai dar o quê? 1, 2, 3 vídeos, talvez eu até coloque posteriormente, né? Parte 2, parte 3, que nem eu tenho colocado em alguns temas que são mais abrangentes, né? Mais extensos. Então aqui em Malaquias é isso, né? Então, roubará a alma de Deus? E quem roubaremos a Deus? A gente fala assim, mas o dinheiro... Deus não quer nada material. Deus não quer... Lógico que não, Deus nem quer nem precisa, gente. Mas aqui era porque Deus viu que era uma necessidade, né? Para suprir o mantimento da casa dele, né? Mas isso, ele foi mudado lá no Novo Testamento, tá? Quem conhece sabe. Vamos lá. Vou dar início aqui, tá? Em Mateus 23. Mateus 23. Aí eu separei aqui alguns versículos no Novo Testamento. Eu acho que vai o 23, 24 e 25. Tá? Eu enfatizo mais para dar um ênfase. Aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Endro, gente, era uma erva aromática, tá? E o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Pesado, né, gente? Dá até para dizer um ai aqui, né? Ai. Que é o Senhor Jesus, tá? Falando aqui. Os escribas e fariseus, que eles se encontram em todo o decorrer da Bíblia. Incrível, né? Incrível. Doutores da lei ali, hipócritas que usavam a lei só para julgar, para ficar procurando ocasião contra o Senhor Jesus, né? Tentando o Senhor Jesus para ver se havia contradição. Enfim, essas coisinhas aí, né? Que a gente já sabe. Então, aí aqui que o Senhor está falando, olha só que interessante. Preocupado com dízimos, mas não exercia a misericórdia, a fé
Eles preocupados com tudo, não vê. É a mesma coisa que... Vou dar um exemplo aqui, gente. Por exemplo, tem uma pessoa que é uma bênção na presença de Deus, serve o Senhor, teme o Senhor, obedece ao Senhor, é fiel ao Senhor de coração, tem temor, tem gratidão ao Senhor. Mas aí, o que acontece? Não dizima por algum motivo. Que Deus é quem sabe todas as coisas e quem tem o direito de julgar. Ninguém conhece o coração, a necessidade de ninguém. E aí, o que acontece? O que eram os escribas fariseus? Eles vinham com aquela lei deles lá, já usava a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que eu estava falando nos vídeos anteriores, para os próprios deleites, para aquilo que convém, porque aquilo que tinha aqui, isso que o Senhor Jesus está falando aqui, aquilo que tem que olhar e ver, que ele está falando assim, nossa, você está coando um mosquito e não está vendo camelo? Não, gente, porque, ó, vou até ler de novo, porque, olha só, cegos coais um mosquito e engolis um camelo. O que é um mosquito perto de um camelo? Coa um mosquitinho que não, inofensivo, que não poderia não fazer mal nenhum, mas engole um camelo. Quer dizer, olhando uma coisinha pequenininha para julgar, para condenar, e engolindo um camelo, vendo coisas erradas, coisas, falando aqui, como o Senhor está falando aqui da iniquidade, né? Aqui, ó, está cheio de rapina e de iniquidade. Não olha para si, não olha aquilo que está, sabe, visível ali, que às vezes está mal fluindo, porque fluir quando vem do Senhor, né? Ao que flui, que dá fruto, que é uma bênção. Mas olhando coisas pequenas para julgar, para condenar. Mas não olha aquilo que pode tirar a salvação, aquilo que às vezes é uma calúnia, aquilo que é uma transgressão, aquilo que fere princípio, aquilo que é contra os mandamentos. Como eu já disse, são imutáveis. É tipo isso. Então o Senhor Jesus estava chamando de hipócritas, né? Enfim, é isso. Vamos lá. Aí eu vou agora, gente, Novo Testamento também, 1 Coríntios 16, 2. Provavelmente eu vou ter que gravar um vídeo, um segundo vídeo. Talvez não, vamos ver. Vamos ver. Vamos agora. Primeiros Coríntios. Vou tentar ser mais breve possível aqui. 1 Coríntios 16, 2. E no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Aqui é o apóstolo Paulo, tá? Dando as orientações aqui. Aí, as igrejas, né? Pra já deixar tudo pronto, né? Ali. Acredito para quando ele chegar ali, ele fazer, né? A administração, a distribuição necessária. Vou ler 2 Coríntios agora. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você necessita do seu dinheiro, necessita pagar uma conta, necessita de um suprimento, não dizima. Pague sua conta, use com aquilo que você precisa, mas não dê com tristeza, com pesar. Como está dizendo aqui, ó. O Senhor ama quem dá com alegria. Então, dê com alegria, dê com voluntariedade, como Jacó ali voltou o voto, né? Como Abraão foi e devolveu para Melquisedeque como gratidão, mas não dê com tristeza, com necessidade. Dê com alegria, né? Voluntariedade, para que o Senhor receba o teu dízimo, a tua oferta, tá? Agora vamos em Atos. Tô indo bem rápido, gente, porque passa rápido o tempo e eu quero tentar fechar em um vídeo só esse assunto. Atos dos Apóstolos, né? Vamos aqui. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vou ler do 1
ao 5, tá? Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aqui quem conhece sabe, né? Que foi quando o povo estava indo lá, deixando nos pés dos apóstolos ofertas, né? Vendiam propriedades, bens, coisas que eles tinham, né? Em abastança, né? Deixam lá nos pés dos apóstolos. E aí o que aconteceu? Ananias e Safira, que era um casal, provavelmente era um casal de servos, né? Que ali transgrediram, né? Foram lá, venderam e já estava no coração ali ofertar, Deus já sabia. E ele foi lá e Deus mostrou, né? Para Pedro. Que Ananias e Safira não tinham dado o valor que eles, da propriedade que eles venderam, no propósito de entregar lá nos pés dos apóstolos, né? Para essa oferta, esse dinheiro ser aplicado a serviço do templo. E o que aconteceu? Por causa da mentira, do desvio de caráter, né? Porque viram um desvio de caráter, e da mentira, e de pôr a mão naquilo que não era mais deles, porque a partir do momento que você propôs no seu coração, é a mesma coisa de um voto, gente, pôs no seu coração fazer algo, e você consagrar ao Senhor, não ponha a tua mão depois, não mexa, cumpra, porque o Senhor já viu, já recebeu ali no altar dele. E ele viu Pedro, e ali revelou para eles o que estava no coração deles e que Deus tinha mostrado, né? Porque provavelmente se ele teve essa revelação, Deus mostrou. E Ananias expirou ali. E Safira ficou com as consequências. Mas ela sabendo ali, foi um dos exemplos que eu falei das mulheres, né? Que persuadem e corrompem, né? E se corrompem junto com alguns servos de outrora. Prejuízo, né? Então, esse foi o assunto dele. Então, se você tem algo que você cuida do Senhor, que foi consagrado ao Senhor, porque a partir do momento que um servo, uma serva, vai ali, leva uma oferta, um dízimo, já está consagrado ao Senhor. O Senhor já viu que é dele, que é para a obra dele, para aquilo que é a serviço da obra dele. Não desvie, não. Nem consentimento de esposa, se mulher se consente ou persuade, cuidado. Cuidado, você está colocando a mão naquilo que não é seu, que já é do Senhor. Amém? Então, vamos aqui. Vou tentar fechar aos Hebreus. Aos Hebreus 7. Aos Hebreus capítulo 7. Eu vou ler 1, 2 e o 9, para ser breve. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, esse aqui, ó, volta lá, tá vendo? Tá aqui em Hebreus, é o memorial de lá de Gênesis que a gente estava lendo, de quando Abraão deu para ele o dízimo daquilo que ele recebeu. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. 4. Deixa eu ver qual foi as referências. 1, 2, 9. 1, 2. Agora vamos para o 9. E para assim dizer por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Dízimo dos dízimos, né? Que está aqui em Hebreus. Quem recebeu dízimo, pagou dízimo. Então, nada é para proveito próprio, para seus deleites, para sua casa, para sua família. É do Senhor, do Senhor. Pobre do Senhor, pobre do Senhor. Lá no templo, lá dentro, tá? Não pode sair de lá para seus deleites, para o seu proveito próprio, não. É roubar Deus,
né? Pegar aquilo que não é seu, entendeu? Amém? Então, gente, dá com alegria, segundo que Deus colocou no seu coração, não é obrigado, é com alegria, tá? É com gratidão, né? Não existe mais hoje, como eu disse, né? Leis pode mudar, o que não muda é mandamento. Então, não é para uso próprio e também você não é obrigado, tem que ser com amor, com gratidão, livre-arbítrio, com alegria. Amém? Com temor. Não é obrigado, isso não vai te impedir de não fazer a obra, porque às vezes tem, infelizmente, tem no meio religioso, se dá o dízimo, faz a obra. Se não der o dízimo, é como se você pagasse para trabalhar para o Senhor. E o Senhor não cobra para a gente trabalhar. Você já está dando a sua vida ali voluntariamente, em gratidão e dedicação a servir o Senhor. Amém?